Imperors Domination, capítulo 52. O ensinamento de um imortal é tão bom quanto isso. 2. As palavras do primeiro Elder dessa vez foram sonoramente poderosas e imponentemente atraentes. Isso não era mais um problema quando ele falou essas palavras. Não havia outro caminho, os outros tinham que aceitar. A aura do primeiro Elder era assustadoramente agressiva, e em um piscar de olhos, isso chocou os corações dos outros Elders. Até a expressão de Kang Xiong não pôde deixar de mudar imensamente. O apoio dos 4 Elders, para o primeiro Elder, tinha sido abalado nesses últimos 2 ou 3 anos. Entretanto, hoje, quando o primeiro Elder de repente exerceu sua aura imponente, fez com que os corações dos outros Elders tremessem e ficassem no lugar. Era como se seu irmão mais velho daquele ano estivesse presente novamente agora. Aquele ano, o primeiro Elder era o único que fez todas as grandes decisões para a seita ancestral incenso da purificação, e aquele ano, a aura imponente era assim. A expressão de Kang Xiong azedou. Durante esses anos recentes, sua ambição para o lugar de mestre da seita não tinha diminuído. Entretanto, o primeiro Elder estava desanimado e decadente. Isso fez Kang Xiong não o colocar em seus olhos. Afinal, ele não era necessariamente pior do que o primeiro Elder. Se eles fossem competir para a posição de mestre da seita, de novo, o primeiro Elder não era seu oponente. Agora, o primeiro Elder de repente, e abruptamente, começou uma tempestade, e fez Kang Xiong realizar mias uma vez que o primeiro Elder ainda era o pilar da seita ancestral incenso da purificação. Se irmão mais velho pensa que Li Qi vale a pena treinar, então eu apoio a decisão do irmão mais velho. No fim, Elder Sun, mestre do Protetor Mo, foi o primeiro a expressar sua opinião. O terceiro Elder estava em silêncio por um momento, e ele então finalmente expressou sua opinião também. Se irmão mais velho realmente quer treinar Li Qi, então que assim seja. Espero que ele não traia o sangue de seu coração. 1. Essas palavras eram, sem dúvida, um acordo para o primeiro Elder. O quinto Elder estava contemplando também, e então disse: Dessa vez, eu concordo com a decisão do irmão mais velho. De repente, todos os 4 Elders decidiram aceitar essa decisão. Essa decisão foi feita, não por causa dos méritos de Li Qi, mas por causa do primeiro Elder. Os 4 sentiram levemente que a ambição do primeiro Elder não diminuiu. Eles esperavam que o primeiro Elder fosse, mais uma vez, carregar os fardos da seita ancestral incenso da purificação. Mais cedo, Kang Xiong tinha muitos pequenos cálculos em sua mente, pensando sobre como não deixar Li Qi obter a pasta físico soberano. Entretanto, a reversão repentina tornou todos os esquemas de Kang Xiong inutilizáveis. Isso deixou Kang Xiong assustado, e ele se levantou do lugar, incapaz de aceitar a realidade. No pico da Jade da purificação, Li Qi tinha espancado os 300 discípulos por mais do que 10 dias, e ele então moldou os discípulos, independentemente de seus cultivos e técnicas defeituosas. Hoje, os 300 discípulos no pico da Jade da purificação estavam convencidos por Li Qi em ambas as palavras e suas mentes. Até o arrogante Lu Fenghua, para com Li Qi, estava convencido com ambas suas palavras e sua mente. 2. Xu Pei se tornou a irmã mais velha dos 300 discípulos. A idade de Xu Pei era mais elevada do que a de Li Qi e não por um pequeno número. Entretanto, ela era tímida e carecia de suas próprias opiniões. Sob o treinamento como um inferno nesses últimos 10 dias, Li Qi estava tentado polir Xu Pei, não apenas em suas técnicas incompletas, mas também em sua força de vontade do dão em ordem de aumentar sua confiança. Em um piscar de olhos, meio mês tinha passado rapidamente. Hoje, Li Qi subiu em seu assento elevado. Na verdade, Li Qi não veio sozinho. Servindo Li Qi não era mais Dão Wairen, mas Li Xuanjian. A verdade era que essa não era a primeira vez acompanhando Li Qi para o pico da Jade da purificação. A primeira vez ela tinha visitado havia um grande agito entre os 300 discípulos. Afinal, para esses discípulos que não eram oficialmente da seita ancestral incenso da purificação, uma deusa celestial como Li Xuanjian era uma existência das lendas.
A descendente do portão demoníaco do Nono Santo, princesa do país Boi Velho, a orgulhosa filha do céu, e uma cultivadora gênio. Qualquer um desses títulos era o suficiente para assustar esses discípulos. Para alguns discípulos, Li Xuanzhen era alto, alto em cima. 3. Entretanto, sob a instrução de Li Qi, Li Xuanzhen esteve aparecendo com Li Qi para o pico da Jade da purificação mais vezes, fazendo os 300 discípulos lentamente aceitarem a existência de Li Xuanzhen. Li Xuanzhen estava perplexo em relação à crueldade das instruções do Dão de Li Qi. Entretanto, testemunhar em poucos dias Li Qi apontando seus corações negros, revelando as técnicas incompletas e defeituosas, provocou um tremor no coração de Li Xuanzhen. 4. Ela poderia dizer que a vara serpente da punição era um tesouro mágico. Entrando, com apenas a vara serpente da punição, não era o suficiente para Li Qi corretamente apontar as falhas de muitas técnicas. Sem dúvida, Li Qi agarrou as verdades profundas por trás desses métodos e técnicas. Os discípulos do Pico da Jade da Purificação não estavam praticando leis de mérito inigualáveis, mas, em ordem de entender as verdades profundas de dúzias de leis de mérito e entender as artes misteriosas, era uma coisa tão fácil? Além disso, muitas dessas leis de mérito fundamentais vieram das mãos do imperador imortal Minhen. A lei de mérito mais simples, a aura mais majestosa, para verdadeiramente compreender as verdades profundas não era uma coisa fácil. Obviamente, atualmente, Li Qi nunca praticou essas leis de mérito, mas ele tinha compreendido as verdades profundas dessas técnicas. Tal fenômeno foi mostrado por um garoto de 13 anos com um físico mortal, roda da vida mortal e palácio do destino mortal. Era verdadeiramente inconcebível. Li Qi, em sua plataforma alta, observou seus discípulos, e ele começou a falar. A aula de hoje é uma lição nos mistérios fundamentais da lei de mérito espiral de Jade. Essa é uma das leis de mérito mais básicas na seita ancestral incenso da purificação, e 1/3 de todos os discípulos praticam essa lei de mérito. Se um discípulo não pratica essa lei de mérito, eles podem escolher não ouvir. Irmão mais velho, nossa lição hoje não é ser espancado. Atualmente, Shupei era líder dos 300 discípulos. Ela de repente ouviu o anunciamento de Li Qi, e não pôde deixar de exclamar. Li Qi sorriu radiante para Shupei, e disse. O que? Nossa irmã mais nova está viciada em ser batida? Um dia sem surra, e todo o seu corpo não fica confortável. Não, de modo algum. As palavras de Li Qi fizeram Shupei corar, seu rosto enrubesceu, e ela imediatamente balançou sua cabeça para negar. De fato, quando Li Qi começou sua lição, os outros discípulos estavam esperando isso também. Li Qi tinha surrado pelos últimos 10 dias, então eles estavam quase dormentes para a sensação dolorosa. Com sua aula começando, todos os 300 discípulos não deixaram o terreno, e eles ficaram para ouvir em admiração. Atualmente, os 300 discípulos tinham fé absoluta em Li Qi. Li Qi já pôde apontar as falhas em suas técnicas. Atualmente, quando ele estava falando sobre as verdades profundas, isso definitivamente não poderia ser pior. Atualmente, os discípulos tinham esquecido que a entrada de Li Qi para a seita foi mais tardia que a deles. Seu talento era pior, e sua idade também era mais jovem. Antes que eles soubessem, Li Qi tinha se tornado o irmão mais velho em seus corações, o discípulo primordial da seita ancestral incenso da purificação. No momento que Li Qi finalmente começou sua lição, os discípulos imediatamente deixaram de lado seus pensamentos e ouviram com grande prazer. Sem mencionar os 300 discípulos, até Li Xuanzhen, que era conhecida como um gênio e estava próxima de Li Qi, também estava ouvindo cuidadosamente. Ela não recuperou seus pensamentos irreverentes por um longo tempo. A lei de mérito espiral de Jade era a lei de mérito mais básica na seita ancestral incenso da purificação. Ela podia refinar a roda da vida e palácio do destino, e pertencia a um tipo de lei de mérito geral. Ela era bem recebida na seita ancestral incenso da purificação. Na verdade, essa lei de mérito na seita não era considerada confidencial nem nada.
Qualquer discípulo podia espalhar esse método, até para o mundo mortal, porque esse método era normal demais, ela era definitivamente uma lei de mérito comum de uso geral. Esse tipo de lei de mérito, no grande território central, era tão comum quanto cabelos em um touro. Esse tipo de lei de mérito, para novos discípulos de muitas seitas, foi desdenhado sob seu desprezo. Entretanto, essa lei de mérito fundamental mais rudimentar, hoje, nas palavras de Li Qi, era como um dilúvio de flores celestiais e uma fonte dourada saindo da terra. Li Qi falou continuamente, usando simplicidade para resolver complicações e uma luz superficial para entrar em uma escuridão profunda. De sua boca, verdades profundas saíram em formas de palavras. Isso deixou os ouvintes ficarem atordoados como se eles estivessem intoxicados. 5. Se houvesse uma pessoa que ainda estivesse mostrando completamente a consciência em qualquer coisa além da aula, ela se perguntaria se isso era apenas uma lei de mérito fundamental rudimentar. A lei de mérito espiral de Jade, sob a pregação de Li Qi, tinha se tornado um verdadeiro guia do princípio do cultivo. De fato, a lei de mérito espiral de Jade, na verdade, era um verdadeiro guia do princípio das leis de mérito. Apesar de ser grosseiro, ainda continha o sangue e pensamento da raça humana no longo caminho da pesquisa do grande Dão. A lei de mérito era herdada desde a Era Desolada. Durante aquela era, 10.000 raças estavam tentando encontrar o grande Dão. Pode-se dizer que a lei de mérito espiral de Jade era uma das leis de mérito iniciais de muitos sábios imortais, da raça humana, no começo de seu cultivo. Essa lei de mérito era justa e honesta também como gentil e suave, era apropriado para estabelecer a primeira fundação. Naquele ano, quando Li Qi e Imperador Imortal Minhen construíram a seita ancestral Incenso da Purificação, eles tinham ensinado essa lei de mérito a muitos discípulos. Contudo, mais tarde, quando a seita ancestral Incenso da Purificação obteve leis de mérito imperador, não muitos discípulos estavam dispostos a aprender mais essa lei de mérito. Atualmente, apenas os discípulos que não tinham oficialmente entrado na seita estavam dispostos a estudar esse método. Na verdade, era porque eles não tinham outras escolhas. Uma vez que Li Qi acabou sua aula, muitos discípulos ainda não tinham recuperado seus juízos por um longo tempo. Li Xuanjian era a primeira a recuperar sua compostura, e ela não pôde evitar tremer em perplexidade. Li Xuanjian olhou para Li Qi com admiração. A lei de mérito espiral de Jade, essa lei de mérito comum que não podia ser mais comum, ela leu várias vezes. Para um gênio como ela, essa lei de mérito fundamental, ela só tinha que ler apenas uma vez para entender as verdades profundas nela. Entretanto, depois de ter ouvido a lição de Li Qi, ela imediatamente pensou que sua compreensão dessa lei de mérito antes era superficial e rasa. Sob os ensinamentos de Li Qi, essa lei de mérito inferior se tornou o princípio geral do Dão. Essas verdades profundas, esses entendimentos, era impossível imaginar. Até seu mestre, Rei Demônio Lun He, não poderia pregar tais verdades misteriosas. Além do mais, essas verdades de Li Qi não eram inflexíveis e rígidas, e essas verdades, dessa lei de mérito, nas palavras de Li Qi, parecia dizer que ele já era um grande mestre dessa lei de mérito. 6. Como Li Xuanjian poderia saber que, depois que Li Qi leu a lei de mérito espiral de Jade, suas memórias sobre o método voltaram? As verdades profundas dessa lei de mérito não são apenas as compreensões de Li Qi através das eras, mas era também a combinação de sangue e pensamentos de incontáveis ancestrais da raça humana na Era Desolada. Li Qi estava simplesmente combinando as verdades profundas dessa lei de mérito em um lugar. Aquele ano, essa lei de mérito era considerada ser uma das leis de mérito fundamentais mais importantes da seita ancestral Incenso da Purificação. Todos os generais mais poderosos do Imperador Imortal Minhen praticaram essa lei de mérito. Somente depois, quando o Imperador Imortal Minhen obteve a vontade do céu, e a seita ancestral Incenso da Purificação, tendo lei de mérito imperador, foi o momento que os descendentes desdenharam a prática desse método.